Olá, jovem jurista! Finalmente chegamos ao vídeo 4 da nossa série sobre a obra Uma Teoria da Justiça de John Rawls. Aqui é o professor Ronaldo Bastos, se você ainda não me conhece. No vídeo 1 que está aparecendo aqui, eu falei dos pressupostos gerais da obra de Rawls, que ele está dentro do campo do liberalismo político, ele tem uma base contratualista, ele tem uma base do procedimentalismo kantiano. No vídeo 2 eu falei dos conceitos dele fundamental, como de posição original, véu de ignorância e sociedade bem ordenada. No vídeo 3 eu mostrei qual eram os dois princípios, né, que ele defendia para essa sociedade bem ordenada, um princípio ligado à liberdade e um princípio ligado à igualdade, que ele chamou de ética de princípio da diferença, e mostrei que a distribuição dos bens sociais para ele era bem mais radical do que a gente conhece hoje como política afirmativa. Ele chega a afirmar que os próprios produtos individuais não pertencem apenas ao indivíduo, mas também à sociedade, porque a sociedade dá estrutura para que esse indivíduo se desenvolva enquanto indivíduo. E agora, nesse último vídeo, que vai ser mais rápido, eu vou falar das críticas que a obra de Rawls, essa obra fantástica, mas uma obra criticável como todas as outras, ela teve, né? A primeira crítica de Sandel, né, que é um grande intérprete, ou um intérprete pop, digamos assim, da obra de Rawls. Ele é um especialista em teorias da justiça, né? E aí Sandel bate logo no aspecto metodológico, né? Sobre o aspecto metodológico, Sandel ele criticou a possibilidade de realização de um acordo entre indivíduos racionais, reciprocamente desinteressados e que gozam de igual liberdade, né? Essa é uma crítica um tanto comum, mas, claro, Sandel bate na ideia de que esse próprio conceito de indivíduos racionais é um conceito problemático, né? Indivíduos podem não ser racionais, segundo Sandel, reciprocamente desinteressados. É muito difícil você fazer esse exercício intelectual de que imaginar quais seriam os princípios, porque isso já está condicionado pelas suas próprias pré-compreensões. Pegamos da hermenêutica aquela ideia de círculo hermenêutico. Então você pensa que é uma teorização, uma opinião sua que é desinteressada, mas no final isso reflete toda a estrutura da sociedade em que você foi criado, os seus preconceitos, a classe que você pertence, a quantidade de dinheiro que você pertence. Um colega meu, ex-comunista, ele disse que a primeira vez que ele pensou na social-democracia de esquerda e saiu do comunismo foi quando ele comprou um carro. Então veja como a realidade onde você está inserido influencia nas suas próprias concepções de vida e que gozam de igual liberdade, né? A gente sabe que esse conceito, a própria estrutura que a gente tem do pensar livre, do livre-arbítrio, a nossa própria estrutura de liberdade, na verdade, se a gente pensa numa sociologia como a de Bourdieu, está condicionada por uma série de estruturas sociais. Então essa é uma crítica, como eu disse, comum, e é uma crítica feita a filosofias políticas que partem de, digamos, bases... É irresponsável falar isso, mas bases ingênuas, como se a gente pensa em quem parte da obra kantiana, né? Nessa possibilidade do indivíduo sair da sociedade onde ele se encontra e tentar descobrir princípios princípios transcendentais, como diria Kant. Isso é uma crítica que no direito é dirigida tanto a Hans Kelsen quanto mais propriamente a Robert Alexy, né? E é uma crítica que é dirigida a Habermas, né? A ideia de Habermas, por exemplo, de sinceridade, que uma teoria da argumentação tem que partir do pressuposto que o que os indivíduos falam, eles acreditam de fato. Isso é muito precário em filosofia política. Então essa série de críticas que
que é feito por Sandel, né? Que não existe essa ideia de posição original, não existe véu de ignorância, porque todas as pessoas elas não conseguem se desvincular dos seus interesses, das suas formações intelectuais, da sociedade onde eles vivem, né? Não há como pensar em sociedades abstratas sem considerar que pessoa você é. Até a nacionalidade pode influenciar nessa questão. A crítica dos liberais, eu peguei aqui uma crítica de Nozick, né? Robert Nozick, no seu livro Anarquia, Estado e Utopia. Nozick, como um libertário, né, um liberal, ele considera que é inaceitável que, em nome da redução das desigualdades, o Estado venha atentar contra a liberdade de mercado e contra os direitos de propriedade, e desconsiderar as circunstâncias de cada indivíduo, as especificidades de cada indivíduo, né? Isso é uma crítica razoável para quem parte do ponto de vista libertário. E uma crítica mais pesada é que embora Rawls seja um teórico do liberalismo político, ela é incompatível com a própria ideia de liberalismo que ele pretende defender, porque desconsidera as ideias de pluralismo e de tolerância, né? Eu falei para vocês, eu acho que isso é vídeo 1, quando eu falo dos pressupostos fáticos que o Rawls identifica, que é a ideia de que não existe uma concordância sobre a concepção de bem. Isso era da época da filosofia clássica. A filosofia moderna já trabalha com a ideia de divergências, né? E por isso, em sociedades plurais, que são sociedades de opiniões divergentes, é preciso ter tolerância, né? Isso é algo que o liberalismo, isso está na conta do liberalismo, né? O liberalismo que trouxe isso para a filosofia política. E quando Rawls diz que quando a gente sai da posição original e imagina essa sociedade não tem mais o que discutir acerca dos princípios, né? Que todo mundo concorda com aqueles princípios basilares e estruturantes da sociedade. Logo, é uma concepção que diz respeito ao pluralismo, é uma concepção que diz respeito à tolerância, é uma concepção que, sob a pecha de inovar na filosofia política moderna, ela volta para um padrão de filosofia política contemporânea, né? E por fim, a crítica dos comunitaristas, né? Se a gente pega um Walzer, que parte da ideia de descentralização, né, de que a justiça distributiva tem que ser uma justiça sempre local, né? Ou seja, ligada às compreensões compartilhadas pelos membros de um determinado grupo e nunca universalista, como propôs Rawls, né? De modo que, para Walzer, ele se opõe à adoção de qualquer critério que seja único de distribuição, né? Porque a gente está falando em uma sociedade complexa, né? Se a gente pega MacIntyre, em que ele vai dizer basicamente as mesmas coisas, né? Em que uma comunidade política concreta ela é uma unidade livre para estabelecer seus fins e práticas sociais, nunca podendo ter essa concepção universalista de bem. Enfim, essas são as críticas, um conjunto de críticas aqui rápidas que eu selecionei para vocês, mas a obra é fantástica, sugiro a leitura, é um calhamaço, é bem grande a obra, mas eu sugiro a leitura. Espero que esses 4 vídeos tenham servido para vocês entenderem melhor a obra de Rawls e que vocês sejam um guia essa resenha para vocês conseguirem interpretar melhor o que queria Rawls, né? Não entrei nesses vídeos nas alterações que Rawls fez posteriormente da sua obra, como lá no Liberalismo Político e em outras obras que surgiram, que é eles respondendo a essa série de críticas. Mas foi uma obra que foi um bafafá na década de 70 e até hoje rende bastante, influenciando filósofos políticos contemporâneos. Espero que vocês tenham gostado dessa série de 4 vídeos, voltando às antigas aqui no canal, quando eu fazia esses vídeos explicando livros de filosofia política. Se você gosta, dá um gostei, coloca aí nos comentários qual é a obra que você quer que eu comente se você chegou até aqui. Até uma próxima. Tchau!